esse luciferianismo, esse shivaísmo, ele se encontra não só numa visão mais hinduísta, mas você vê também no sufismo. E é isso que eu vou tentar demonstrar agora. Bom, esse livro, Satã, uma biografia, foi publicado no Brasil em 2009. E ele traz as diferentes perspectivas sobre Satã. Essa é a capa do original e essa é a versão brasileira pela editora Globo. A revista Super Interessante fez uma resenha sobre esse livro quando ele foi lançado. E diz aqui, uma das versões de Satã mais fascinantes talvez seja encontrada no islamismo. Também chamado Iblis, no caso seria mais especificamente Lúcifer, né? O demônio dos muçulmanos é um anjo caído, assim como dos cristãos e o dos judeus. A similaridade se dão até no nome, Shaitan, em árabe. Mas ele tem uma tarefa que os outros não têm, blá, blá, blá. O Shaitan do islamismo, contudo, não é nem de longe tão maléfico e assustador quanto o seu equivalente cristão. Na tradição cristã, nada pode ser mais perverso, traiçoeiro e perigoso que o demônio. Bom, para quem conhece o Islã, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, não é exatamente isso que o Islã diz sobre o Satã. Aqui tem um trecho do Alcorão, em que disse-lhe Deus, vai-te, Satanás, e para aqueles que te seguirem, o inferno será o castigo bem merecido. O que acontece, segundo a narrativa corânica, Deus, Alá teria criado os anjos e depois criou Adão. E ele, como se vê aqui no versículo 61, aqui em cima, Alá manda aos anjos se prostrarem diante de Adão. E Lúcifer se nega a fazer isso. Ele diz que ele não vai se prostrar diante de um ser que foi moldado no barro. E como punição por essa desobediência, ele é arremessado para a terra, né, para o inferno, com os que o seguiram. Então, essa é a narrativa exotérica do Islã, sobre a natureza do Lúcifer de Satanás. Mas só que isso é só no Islã exotérico. A visão esotérica é um pouco diferente. Bom, quem escreveu esse texto para super interessante? Vamos tentar descobrir quem foi o autor que tirou essa ideia, não sei de onde. Esse é o texto da super interessante. Diabo, funcionário de Deus? O texto é de Álvaro Oppermann. Quem é esse Álvaro? Vamos lá tentar descobrir. Segundo a revista Época Negócios, aqui ele é um jornalista, pelo menos então era um jornalista da época, e aqui é o perfil dele no Facebook. Gaúcho. Álvaro Oppermann, sim, gaúcho, mas que até então morava em Fez, no Marrocos. Esse é o Álvaro Oppermann, mas temos uma outra foto dele. Olha o Álvaro. Ora, vejam só. Essa foto pode ser verificada aqui nesse link, Missão Cumprida, Agente Provocador. Temos a foto aqui da tarica do Thales. E lá atrás temos o Álvaro Oppermann. Então, ele é muçulmano. Aqui é aquela tese de mestrado. Então, ele é muçulmano e ele não sabe o que o Islã diz sobre Satã? Ele sabe, mas ele sabe também o que o sufismo diz sobre Satã. Ao contrário do que o Olavo diz nessa palestra aqui sobre o enigma quântico, no lançamento do livro, ele faz uma referência a Al-Hallaj, que é um místico islâmico que foi condenado à morte porque ele teria entrado num transe místico e dito que ele era a verdade, que ele era lá. Ele teria saído pelas ruas, afirmado isso, e isso o levou a ser sacrificado, punido e sacrificado devido a essa heresia. O Olavo se refere a isso dizendo que o mundo islâmico nem sempre foi muito receptivo ao esoterismo. Mas a realidade, e o Olavo certamente teria que saber isso,
Al-Hallaj não foi condenado simplesmente por ter dito que ele era Alá. Ele foi condenado porque ele defendeu Satã. Né? Então, tem aqui, esse livro pode ser baixado na internet, ele faz um apanhado geral sobre Iblis, o Satã, o Lúcifer, a luz negra, o satanismo no Islã. Ele cita aqui 3 místicos sufis que defenderam Satã. Porque qual que é a perspectiva do sufismo? Olha, na realidade, isso foi um teste que Alá fez com Lúcifer, como fez com Abraão. Ele estava testando a obediência de Lúcifer. Lúcifer só se prostraria diante de Alá. E como o Islã enfatiza o monoteísmo, ao se negar, se prostrar diante de Adão, ele, na realidade, foi um exemplo para os muçulmanos. Então, ao contrário do que diz o exoterismo, Lúcifer é não só um bom muçulmano, como ele é um muçulmano exemplar. Como os sufis têm que atingir a contemplação da unidade divina, então Lúcifer é um exemplo especificamente, sobretudo, para os sufis. Ok? Ok. Aí ele demonstra aqui que Al-Hallaj, eu não estou reproduzindo todo o texto, mas Al-Hallaj escreve um livro defendendo essa posição, essa interpretação de Lúcifer. A mesma coisa é feita pelo irmão do imã Al-Ghazali, que na realidade nem era tão ortodoxo assim. Ele é contrário, ele se coloca publicamente contrário. Ele não fala sobre isso nesse texto, mas o imã Al-Ghazali se coloca publicamente contrário a certas manifestações do esoterismo, mas porque ele deixa claro, não, isso tem que ser feito em privado. Você não pode expor isso. Então, na realidade, Al-Ghazali não era contrário, o imã não era contrário ao que o irmão fez. Ele só deixava claro que isso não poderia ser feito em público. Ok? Que é defender, entre outras coisas, defender Satã, né? Ou Lúcifer. E também o sheik do Al-Ghazali. Ok? Tem um livro aqui, eu tenho esse livro, que é de um sheik sufi ligado ao próximo do Seyyed Hossein Nasser, o grande Satã Iblis, em que ele demonstra como Satã, ou Lúcifer, é defendido por vários grandes mestres do sufismo, como o próprio Ahmad al-Ghazali, Attar e Ibn Arabi.